Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Estratégias de produção para sustentabilidade econômica e ambiental na cassinicultura marinha. Artigo de autoria de Mário Velasco, Lita Conquest e Edson Lawrence, pesquisadores da Texas A&M University, no Texas, Estados Unidos. Esse trabalho foi publicado em 2002 na GA. Vamos dar uma olhada no sumário deste trabalho. Após a introdução, falar sobre pesquisas que foram realizadas na Universidade do Texas. Foram pesquisas com PLs de camarão marinho, realizada em tanques indoor, ou seja, tanques internos. Em seguida, vamos falar sobre pesquisas no Oceanic Institute, no Havaí. Eles trabalharam com juvenis de camarão em tanques outdoor, portanto, tanques externos. Conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução deste trabalho. A proteína é o principal nutriente exigido para crescimento e também é aquele mais caro presente nas rações para a aquicultura. O camarão ele pode utilizar prontamente a proteína como fonte de energia, mas isso não é nem economicamente eficiente, nem ambientalmente sustentável. As rações para a aquicultura elas são a principal fonte externa de nitrogênio para os efluentes dos tanques de aquicultura. Portanto, a proteína da dieta deveria ser otimizada para que se consiga obter bom crescimento e sobrevivência dos animais, mas ao mesmo tempo minimizando a carga de nitrogênio na água. Foram realizados dois testes ou duas pesquisas relacionadas com concentrações de nitrogênio nas rações, concentração proteica da ração, portanto, a produção, o crescimento dos camarões em tanques indoor e outdoor em sistemas sem troca de água. Esta foi a introdução. Vamos agora dar uma olhada no ponto 2, pesquisas realizadas na Universidade do Texas. Inicialmente foi feito um trabalho com a duração de 21 dias na estação de maricultura da Universidade do Texas, no qual se empregou nesse trabalho foram testados 4 diferentes concentrações proteicas, 10, 18, 25 e 33% de proteína bruta e 3 níveis lipídicos, 3, 7 e 11%. Foram utilizados pós-lavas de Lithopeneus Vanamei, com peso corporal inicial de 1,2 mg, foram estocados nos aquários na densidade de 1,5 pl por litro, num sistema indoor, com aeração constante e troca zero de água, ou seja, sem troca de água. A temperatura e a salinidade da água foram mantidas em 27 a 29 graus Celsius, 25 a 27 gramas por litro, respectivamente. A concentração de nitrogênio inorgânico dissolvido total, que é a soma das concentrações de amônia, nitrito e nitrato da água, foram mensuradas nos aquários ao final desse trabalho. Nós temos aí uma imagem do laboratório lá no Texas. Vejam que é uma grande quantidade de pequenos aquários, que para um trabalho com pele de camarão vai muito bem, certo? Como eles tinham uma combinação de 4 níveis proteicos e 3 lipídicos, eram 12 tratamentos.
Cada tratamento pegou 6 repetições, então eles utilizaram 72 aquários nessa pesquisa. Vamos dar uma olhada nos resultados deste trabalho. Vamos ver. Primeiro, sobrevivência e ganho em peso das pós-lavas de camarão. Foram utilizadas 6 repetições por tratamento, que eram as combinações de diferentes níveis proteicos e lipídicos. A sobrevivência das pós-lavas variou de 85,6% a 93,3% e não diferiu entre as dietas. O crescimento das pós-lavas alimentados com a dieta com 10% de proteína foi significativamente menor quando comparado à sobrevivência das PLs alimentadas com níveis proteicos maiores. Não foram observadas diferenças entre os 3 níveis proteicos maiores, isso é 18%, 25% e 33%. O crescimento das PLs não foi afetado pelo nível lipídico, 3, 7 e 11%. A interação entre proteína, os níveis proteicos e lipídios não foi significante. Temos aí a primeira figura. O que é que nós temos aqui? Nós temos gráficos de coluna. No eixo X, os níveis lipídicos, 3, 7 e 11%. No eixo Y, a gente tem a taxa de crescimento relativa das PLs de camarão em percentagem. Aí nós temos uma escala enorme aí, 2.000, 4, 6, 8, 10.000%. Lembrar que são PLs de camarão. O peso corporal inicial 1,2 miligramas, então o crescimento realmente é muito rápido. Em cada nível lipídico a gente tem 4 níveis proteicos, 10, 18, 25 e 33%. Vamos analisar primeiro dentro de cada nível lipídico. Observem que o crescimento das PLs ele se eleva à medida que a concentração proteica se eleva. Mas o crescimento das PLs, quando comparado 18, 25 e 33%, não é significativo, as diferenças muito pequenas. O que se torna claro aí é que essa ração com apenas 10% de proteína, ela não atendeu à exigência proteica das PLs, a taxa de crescimento bem inferior à observada nos demais tratamentos. Mas entre esses 3 níveis, 18, 25 e 33%, a taxa de crescimento das PLs foi semelhante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar o mesmo nível proteico, mas variando o nível lipídico. O que é que a gente pode observar? À medida que aumenta a concentração lipídica, a taxa de crescimento é pouco afetada. Vocês observem as colunas entre os diferentes níveis lipídicos. Basicamente, a altura das colunas ela sofre pouca variação. De tal forma que a gente pode concluir o seguinte aqui. 10% de proteína é muito pouco, insuficiente, está descartado. Então a gente fica entre 3 níveis proteicos, 18, 25 e 33. Como não houve diferença significativa na taxa de crescimento das PLs entre esses 3 níveis proteicos, a gente opta pelo menor nível proteico. Rações mais baratas, mais econômicas e também menos poluentes. Portanto, levando em consideração apenas essa variável, taxa de crescimento, o melhor resultado foi para 18%. Considerando o nível lipídico, estava falando há pouco que o crescimento da concentração lipídica de 3 para 7
e de 7 para 11 não beneficiou a taxa de crescimento das PLs, não houve efeito positivo. Sendo assim, a gente escolhe o menor nível lipídico. Mais uma vez, isso significa menor entrada de óleo, rações também mais econômicas. Então, nesse momento, a melhor combinação, o melhor tratamento é 18% de proteína e 3% de lipídios. Certo? Vamos em frente. Vamos agora para o próximo ponto, em que a gente vai falar sobre, vamos ver aqui, 2.2 nitrogênio inorgânico dissolvido total nos aquários das PLs. Vamos ver aqui. As concentrações médias de amônia total e de nitrito. As concentrações médias de amônia total e de nitrito variaram entre 0,05 e 2,2 mg por litro. Para amônia total, pH variando de 7,7 a 8 e 0,01 a 2,44 mg por litro para nitrito. A acumulação de nitrogênio inorgânico dissolvido total, que é a soma dos nitrogenados na água, ela aumentou de modo significativo com a elevação na concentração proteica da dieta, como nós vamos ver na figura 2. A concentração de lipídio pouco afetou as concentrações de nitrogênio inorgânico total. E a interação entre esses dois fatores, concentração proteica e lipídica, também não foi significativa para nitrogênio inorgânico dissolvido total. Vamos aí dar uma olhada nessa figura, que é a figura 2. A gente tem no eixo X os 3 níveis lipídicos, 3, 7, 11. No eixo Y, concentrações de nitrogênio inorgânico total em ppm, que é miligrama por litro. Aí temos aqui as colunas, que representam, cada coluna dessa representa um nível proteico, 10, 18, 25 e 33. Vamos olhar então primeiro fixando o lipídio e variando a proteína. A gente observa que à medida que a proteína aumenta, a concentração de nitrogênio inorgânico dissolvido total, que é a soma amônia, nitrito, nitrato, cresce. Isso de modo evidente e de modo claro. Isso aconteceu nos 3 níveis lipídicos. Agora vamos fixar a proteína e variar o lipídio à medida que a concentração lipídica aumenta de 3 para 7, de 7 para 11. As concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido total pouco se alteraram, mostrando aí que o nível lipídico não tem um papel ou um peso importante nessa questão. O fator que realmente afeta diretamente as concentrações de nitrogenados na água é a concentração de proteína da dieta. Então, mais uma vez, a gente pode concluir o seguinte. Em primeiro lugar, a gente descarta 10% de proteína porque levou a uma taxa de crescimento muito, muito baixa das PLs. Então, nós estamos entre 3 níveis proteicos, 18, 25 e 33, que, como vimos na figura anterior, para essas 3 concentrações proteicas, as diferenças de taxa de crescimento das PLs não foram significativas. Quanto menos proteína, menor a concentração de nitrogenados na água, mais uma vez fica aí evidente, claro, que o melhor tratamento é aquele com menos proteína que não prejudicou o crescimento das PLs, que no caso 18% de proteína. Vejam, é a segunda coluna. Nos 3 níveis lipídicos, observem que a segunda coluna vai acarretar concentrações de nitrogenados na água bem abaixo dos níveis proteicos maiores, 25% e 33%. Em relação ao nível lipídico,
a gente mais uma vez fica com o menor nível lipídico. Afinal de contas, o aumento do nível lipídico não afetou a concentração de nitrogenados na água. Sendo assim, a gente opta pelo menor, que implica em menor uso de recursos, no caso de óleo de peixe. Certo? Vamos seguir em frente, vamos para o próximo slide, que vai tratar da assimilação de nitrogênio proteico pelo camarão. Vamos dar uma olhada aqui. Os baixos níveis ou concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido total observados para a ração com 10% de proteína sugerem que a maior parte do nitrogênio proteico da ração foi assimilado pelo camarão. Nesse caso, muito pouco nitrogênio foi utilizado como fonte energética ou foi mineralizado. Continuando. Uma vez que o crescimento das peles que foi observado para ração com 18% de proteína foi similar ao observado com as rações mais proteicas, concentrações maiores de nitrogenados na água para os alimentos com 25% e 33% de proteína, essas concentrações indicaram que houve, para essas duas rações mais proteicas, 25% e 33% de proteína, houve uma quebra desnecessária de proteína como fonte energética e ou a mineralização do alimento, que contribuiu para um maior impacto ambiental negativo no sistema de cultivo. Foi feito um balanço de massa entre as concentrações de nitrogenados na água e a concentração de nitrogênio orgânico nos animais. Esse balanço de massa indicou que, à medida que a concentração de proteína diminuiu, a recuperação do nitrogênio da ração nos tecidos do camarão aumentou. Consequentemente, menos nitrogênio foi liberado ou lançado para a água na forma de amônia. Nós podemos ver isso, pessoal, analisando aqui essa tabela. O que é que nós temos aqui? Assimilação de nitrogênio proteico pelo camarão. Na primeira coluna temos aí as 4 rações com concentrações crescentes de proteína, 10, 18, 25 e 33%. Na segunda coluna, nós temos assim, nitrogênio consumido ou ingerido pelo camarão em miligramas. À medida que a concentração proteica aumenta, cresce o nitrogênio consumido em miligramas. 64, 115, 160, 211 miligramas de nitrogênio consumido e ingerido por camarão. Terceira coluna, nitrogênio assimilado ou incorporado pelo camarão também em miligramas. Foi feita a análise de concentração proteica de nitrogênio orgânico no corpo dos animais e são esses resultados que nós temos apresentados aí. Vamos dar uma olhada. O que é que nós temos aí? A gente tem o seguinte: 55,8 miligramas, 82, 78 e 79 miligramas de nitrogênio por indivíduo. Então a gente tem aí o nitrogênio que entrou, a entrada de nitrogênio via ração, e a gente tem o nitrogênio assimilado ou incorporado, ou seja, aquele que não foi perdido para o meio. A diferença entre entrada e retenção é o nitrogênio lançado no meio, na forma de nitrogênio orgânico, fezes, presente nas fezes, e na forma de nitrogênio inorgânico, como amônia. Finalmente, a última coluna, ela mostra a retenção de nitrogênio pelo camarão, que é simplesmente a divisão
do nitrogênio assimilado pelo nitrogênio consumido multiplicado por 100. A ração menos proteica, uma retenção altíssima, 85,5%, mostrando por isso que a maior parte do nitrogênio proteico da ração foi assimilado, incorporado pelo animal. Apenas 15% foi perdido como nitrogênio orgânico nas fezes ou como nitrogênio amoniacal. Só que nesse caso isso não nos interessa, porque essa ração com 10% de proteína levou a retardo forte no crescimento das PLs. Ou seja, você quer uma ração sustentável ambientalmente, mas que não prejudique o desempenho zootécnico dos animais, o crescimento. Vamos para as 3 rações mais proteicas. Temos uma retenção de 70% para a ração com 18% de proteína e uma retenção de nitrogênio. Caiu bastante nos 2 níveis proteicos mais elevados, 25 e 36, 48 e 37%. Portanto, nessas duas rações mais proteicas, houve uma grande ineficiência no uso do nitrogênio proteico da ração para formação de novos tecidos. A maior parte desse nitrogênio serviu como fonte energética para produção de ATP, ou foi simplesmente excretado, não foi digerido, acabou sendo perdido nas fezes, de tal forma que a gente pode concluir que essas 2 rações mais proteicas houve maior excreção de amônia para o meio, rações mais eutrofizantes, rações mais poluentes. Portanto, pessoal, também do ponto de vista ambiental, não apenas do ponto de vista zootécnico, do ponto de vista econômico, o melhor tratamento é aquele com 18% de proteína e 3% de lipídio, porque você tem taxas de crescimento de pele similares às rações mais proteicas, às rações mais lipídicas, sobrevivência similar e, além disso, essa ração menos proteica ela é menos eutrofizante, menos poluente do que as outras 2, com 25 e 33. Com isso, você vai ter uma água de criação mais limpa, menos estressante. Os efluentes dos tanques também terão melhor qualidade. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Estamos com 23 minutos. A gente retorna falando sobre as pesquisas realizadas no Oceanic Institute, no Havaí. Até já!